Beleza, estamos aqui no podcast Realizar e hoje começaremos uma proposta diferente. É verdade. E hoje a gente conversa com ele, com Dr. Marcelo Cecim, filho do nosso emblemático deputado Simão Cecim, Simão né? Cecim, né? É, o Simão Cecim. Marcelo, seja bem-vindo. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui para saber muitas curiosidades sobre o nosso querido Simão Cecim, claro, larga experiência. E você agora com a responsabilidade de tocar esse legado do seu pai, né? Com certeza. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Aqui eu me sinto em casa, né? O Diego, um menino, vou chamar de menino, mas eu conheço os pais dele antes dele ser gerado. O Diego é um garoto brilhante, maravilhoso, com caráter, família, inteligente. Você, Bruno, é uma amizade de pouco tempo, mas uma amizade que eu fico feliz de ter, porque eu escuto muito bem falar de você e pela tua experiência em jornalismo, pela tua história, né, de ter passado por órgãos públicos, e eu fico muito feliz de estar aqui. Então, muito obrigado pelo convite, e eu estou aqui para a gente conversar, para a gente esclarecer por que eu estou entrando na política, porque eu largo a medicina momentaneamente e entro na política, e essas questões que as pessoas querem saber, até para poder delinear o que vai acontecer no futuro próximo desse ano, nas campanhas eleitorais. Então, eu estou à disposição de vocês. Vocês podem fazer qualquer pergunta, eu estou à vontade. Você nasceu na nossa cidade, foi criado aqui, né, na Lúcio Tavares, né, que você estava falando? Nascido e criado na Lúcio Tavares até os 5, 6 anos de idade. Depois eu mudei para a Rua Carmela Dutra, que hoje se chama Estrada Deputado Simão Cecim. E atende lá até hoje, né? Não, eu atendia na Mirandela. Na Mirandela como médico. Uhum. Na verdade, eu dividi o consultório com o meu tio, deputado estadual, o primeiro médico da cidade, Jorge Davi. Foi aí que eu comecei meu primeiro consultório, há 35 anos atrás. E aí, com o Jorge Davi, eu aprendi um monte de coisa, né? Aprendi a tratar as pessoas, não só na minha especialidade como otorrino, mas também as pessoas na parte de política, de social. Atender as pessoas, parte social, exatamente. O Jorge Davi fez isso durante anos da vida dele. Ele chegou a ser prefeito da cidade. Foi né? prefeito da cidade. Foi uma vez prefeito, foi 8 vezes deputado estadual. Ele era o irmão mais velho do meu pai. Ele que foi o precursor, foi o primeiro político da família, entendeu? Aí depois veio seu pai, ele chegou a ser depois prefeito. Veio meu pai, em 72, fui prefeito de Nilópolis. E nesse período que meu pai foi prefeito, foi um período de crescimento absurdo nessa cidade. Tanto que ele foi eleito o melhor prefeito do estado do Rio de Janeiro, nessa época. E nesse período também, foi um período que a cidade apareceu para o Brasil e para o mundo. Foi o período onde a Beija-Flor foi campeã, a primeira vez, com o enredo Sonhar com o Rei da Leão. Então tem uma história muito grande. Meu tio Nelson Abrão Davi era o presidente da escola. E aí a cidade entrou em euforia, porque o meu pai foi um dos melhores prefeitos que essa cidade já teve. Não desconsiderando os outros que vieram depois, mas ele foi disparadamente melhor. Foi ele que fez a rodoviária, o viaduto, saneamento da Chatuba inteira. Praticamente deixou essa cidade quase que toda. A escola de Química. A escola de Química veio depois. A escola de Química veio bem depois. Eu estou falando mais jovens porque eu lembro, essa parte eu já lembro. A escola de Química veio bem depois. A escola de Química veio, se eu não me engano, foi quando meu tio Miguel Abraão foi prefeito. Bom, e a facilidade que ele trouxe o viaduto, que antigamente as pessoas davam uma volta gigantesca para poder ir para o outro lado da cidade. Esse viaduto eu lembro como se fosse hoje. Eu estava com 7, 8 anos de idade. Fui eu, minha mãe e meu irmão que descerramos a fitinha do viaduto. Ele, então, prefeito da cidade. Na verdade, na época, essa cidade tinha uma cancela. Tinha uma cancela. E a cancela tinha acidentes horrorosos. Né? Trem atropelado. Aquela igual de Éden ali, parecido, Isso, né? Exatamente. E aí era na minha rua, na Carmela Dutra. E era uma coisa horrível, e tinha acidentes horríveis. E aí meu pai ficava assim, muito triste com isso, sabe? Essas passarelas que a gente vê hoje, aquele viaduto novo, né? O viaduto novo, olha só que coincidência do destino. Meu pai inaugurou esse viaduto entre 72 e 76. Quando prefeito. E o meu irmão inaugurou o segundo viaduto entre 2009 e 2012, quando o Serginho foi prefeito. Muitas coisas meu pai tinha um sonho de realizar e realizou com o Serginho. Foi esse viaduto e o Parque Natural de Jericinó. O Parque Natural foi uma luta do meu pai de 30 anos. Ele lutava contra o Exército.
Era o prefeito brigão contra o Exército. Porque eles faziam treinamentos e aí, às vezes, a bomba caía na casa das pessoas, ali na Chatuba. Hoje é bairro Nossa Senhora de Fátima. E aí, ele ficava muito irritado com isso. E a nossa cidade, não sei se vocês sabem, é uma cidade que tem 9 quilômetros quadrados para 150 mil habitantes. É a cidade com a maior densidade demográfica do Brasil. É o maior número de habitantes por metro quadrado, por quilômetro quadrado. E aí, esse parque natural, ele trouxe o lazer, né? Um parque lindíssimo, né? O Serginho inaugurou na época. Dá licença, desculpa. Ele trouxe o lazer, ele trouxe... A expectativa ali do parque era para ser o pulmão, como se fosse o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? E hoje em dia né? Uma riqueza da nossa cidade. Né? Coisa linda o Parque Natural. Uma riqueza gratuita. Uma coisa linda. Caminhar lá. As famílias no final de semana vão... Tem ido lá? Tem ido lá, passei outro dia. Toda vez que eu entro ali eu me emociono. Porque aí, aquelas árvores ali tem a cara do Simão Cecim. Né? Tem a luta dele de 30 anos. Eu lembro muito bem do meu pai. Isso era uma angústia dele muito grande. A gente era pequeno e o Serginho, a gente lembrava muito disso. Ele ficava muito ansioso com essa história dos treinamentos do Exército ali perto das casas, perto do bairro, entendeu? Mas tremia tudo. Era horrível. Tremia a cidade. Era horrível. É verdade. Outra angústia do Serginho, outra angústia do meu pai muito grande, eu lembro dessa minha infância, das chuvas. Ele era tão traumatizado com chuva em Nilópolis, de ter tragédia, como teve agora recentemente em Mesquita, no Iguaçu. Ele ficava na janela olhando se a chuva ia parar, se não ia parar. Era um trauma que a gente tinha. E ele ia para os bairros, ele ficava preocupado com as pessoas. E também quis o destino, mais uma vez, que o Serginho, através das emendas no orçamento que meu pai trazia, o Serginho foi o prefeito que mais fez obras de contra as enchentes, né? Foi um negócio magnífico. O Serginho rasgou essa cidade inteira. E aí, poxa, nesse episódio agora, a gente ficou muito triste com o nosso vizinho Mesquita e Nova Iguaçu. Mas a gente rodou a cidade inteira, eu e o Serginho, a gente veio para cá no sábado, e o doutor André estava até comigo nesse dia, e a gente não viu um bairro alagado. Tanto o Rio, pode até ter enchido, tanto o final do Cabral, tragédia não teve. Tanto o final do Cabral quanto o canal Periperi de Nova Cidade, as pessoas falando do trabalho do Serginho, elogiando. Fiquei muito emocionado. Isso aí deu até uma matéria nessa semana no Nilópolis Online. Uma matéria muito bacana. CBT? Chuvas. Chuva. Não, foi uma matéria no Nilópolis Online. O Serginho foi entrevistado e deu uma matéria muito bonita. E as pessoas podem acessar o site do Nilópolis Online, que é muito boa a matéria. Foi bem interessante. Chuvas, investimentos em infraestrutura evitam tragédias. Muito bonita a matéria do jornalista André. André do Nilópolis Online. Queremos você aqui também, André, para trocar essa ideia com a gente. Tem muita história também. Mas eu não falei que eu fui nascido e criado aqui. Deixa eu contar a minha história, então, para a gente não mudar de bloco e eu não contar a minha história verdadeira. A minha história verdadeira é a seguinte. Eu sou oriundo de uma família de libaneses, que não sei porquê, saíram lá do Líbano e vieram parar em Nilópolis. Então eram 3 irmãos. Vovô Cecim, que é o meu avô, Cecim Davi, o meu tio Abraão Davi, que é pai do tio Anísio, do tio Nelson, do tio Jacó, do Farid, e o tio Salomão Davi, que também não sei porquê foi ficar em Anchieta. Não ficou em Nilópolis. Então a gente tem um monte de parente lá. Se juntar a família inteira, dá mais de 400, 500 pessoas. Nós somos muitos. Então a gente está espalhado nessa cidade inteira. Do meu lado, que é o lado da raiz Cecim Davi, todos são médicos, ou dentistas, ou advogados, e a maioria de nós somos médicos. Tio Getúlio, tio Jorge, Davi, Cláudia Cecim, que é cardiologista, eu que sou otorrinolaringologista, Getúlio, cirurgião geral, né? Tem um monte de médicos. Jacozinho, que é cardiologista, hoje está lá, filho do Jacó Cecim, dono dos laboratórios, né? Ele está lá hoje em São Paulo, fazendo cirurgia no Sírio-Libanês, um cardiologista famoso. Então, quer dizer, a gente tem história nessa cidade e a gente está enraizado em todos os lugares dessa cidade, entendeu? Então, eu fui nascido e criado aqui. A gente morava na Lúcio Tavares, pertinho do colégio onde eu estudei minha vida inteira. Colégio Nilopolitano, na época. Agora é Centro Educacional Nilopolitano. Da tia Ângela, a professora Ângela, e do professor Washington Bittencourt. Nossa, o colégio era família, totalmente. Aprendi ali os valores de família, de ser do bem, de ser um homem sério,
um homem que não faz coisa errada. Aprendi isso muito no Colégio Napolitano. Agradeço a meus professores, a tia Leila, a tia Alcideia, a tia Marilene, né, que hoje fazem parte da comunidade da Igreja Nossa Senhora da Conceição. E aí, depois dali, eu fui estudar no Pentágono, no Colégio Pentágono, em Vila Valqueire. Era um colégio que meu pai foi professor do Miguel Couto Baense. Meu pai, na verdade, a profissão dele era professor de matemática. Caramba! Ele era professor de matemática, de geometria descritiva. Ele era tão antigo nisso que ele deu aula com o Baense, com o professor Baense. Caramba. E aí eu fui estudar nesse colégio, que era um colégio novo na época, em Vila Valqueire, que era uma dissidência do Colégio Miguel Couto Baense. Era o Colégio Pentágono. Esse colégio deu certo, acabei indo lá para a turma especial e passando em 6º lugar na Faculdade de Medicina do UFRJ, que eu tenho muito orgulho. Então a minha vida foi toda em Nilópolis. As minhas noites eram todas no Clube Napolitano, Ideal de Olinda. Eu jogava bola no frigorífico, eu jogava bola no Nova Cidade. Nova Cidade, então, foi um bairro que eu fui criado, que a mãe da minha mãe morava ali. Então eu conheço todo mundo ali, né? É uma coisa que a gente anda nas ruas hoje, eu andando nas ruas hoje, desse projeto político que eu tenho resgatado muitas pessoas, muitas amizades que eu estou vendo e que estão bem, né? Foram pessoas criadas do bem, entendeu? Mas eu tenho resgatado muito paciente do consultório também. 35 anos atendendo a população me deu essa bagagem de ter feito muito favor entre as consultas particulares dos convênios. Eu atendia muito os pacientes que meu pai pedia. Aquela cartinha do Simão, amigos, né? Tinha muitos amigos. Favores e amigos. A cartinha do Simão. A cartinha do Simão, que era para faculdade, era para emprego, era para tudo, né, cara? Coisa, Bruno, isso agora não pode mais, né? Fui muito atendido por essas cartinhas agora é crime eleitoral. Mas eu, ao longo da vida, atendi muita cartinha do Simão. E eu não cadastrava ninguém, né? Nem sabia que um dia eu ia ser candidato a nada. Então, na rua a gente tem ouvido tantas pessoas falando: doutor, o senhor me operou, doutor, o senhor me operou, doutor, o senhor me deu o antibiótico, doutor, o senhor me salvou a vida da minha mãe, doutor, o senhor salvou a vida do meu pai, doutor, o senhor encaminhou meu pai para o INCA, ele está curado do câncer. Nossa, é tão gratificante isso. Lembrar de todo mundo também é... O meu maior motivo de vida é esse, com as pessoas de Nilópolis. Eu fiz uma devoção, né? Quando eu formei na UFRJ e fiz a especialidade de otorrinolaringologia, eu estudei fora também, fora do país. Eu sabia que eu tinha que voltar para Nilópolis. Era um pedido da minha mãe. Minha mãe era uma mulher seminova. Eu gosto sempre de abrir esse parênteses, de elogiar a minha mãe, porque as pessoas pensam que é só o meu pai, né, que é um vencedor, né? A minha mãe foi a grande vencedora. A minha mãe deu esteio para o meu pai de criar os filhos dele. Ele em Brasília, praticamente segunda a sexta, 40 anos. E ela, 2 homens adolescentes criados na Baixada Fluminense, em Nilópolis, né? Ela teve um papel fundamental, tanto na vida política do meu pai, quanto na formação dos filhos dele. Eu sou médico, formado na FRJ, Serginho engenheiro, formado da Gama Filho, engenheiro de obras públicas, muito experiente, deu um show na prefeitura quando foi prefeito, essa parte de obras. Centro de eventos. Fez mais de 600 obras nessa cidade, que a gente, nos outros blocos, a gente vai detalhar. Mas fato é que a minha mãe era uma mulher que foi semi-analfabeta, passou fome, necessidade, e ela botou dentro do coração da gente, de mim e do Serginho, basicamente gostar das pessoas, tratar as pessoas bem e gostar principalmente das mais simples, das pessoas que precisam mais, dos mais necessitados. Então, essa compaixão que eu tenho como médico e como ser humano, né, basicamente foi minha mãe que criou isso na gente. E meu pai, eu aprendi nas ruas, andando com ele, fazendo campanha, a tratar bem as pessoas, ouvir as pessoas, saber ouvir, né? O político hoje em dia não sabe ouvir, né? Não sabe ouvir, né? Eu, como médico, eu sei ouvir, né? Eu tenho bagagem para isso, tenho história para isso. Eu tenho serviço prestado nessa cidade para isso. Eu não quero ser candidato, não quero ser deputado para ter um emblema, para dizer que sou deputado, para dizer que sou isso, aquilo. Eu já alcancei todos os níveis que eu queria alcançar na minha vida, que é o diploma de médico. Da mesma forma que o Simão falava assim, quando chegava num lugar: o que o senhor é? Eu sou professor de matemática. Mas o senhor é um deputado Simão Cecim? Não. Eu sou professor eu estou deputado Simão Cecim. Da mesma forma minha primeira apresentação sempre vai ser medicina, sempre vai ser médico. Esse é o meu grande orgulho. Política é passageira. Política é um veículo, na minha cabeça, para a gente usar dela para fazer bem a mais pessoas. A mais pessoas. Se eu posso fazer bem, sei lá,
durante o mês, já 2, 3 mil pessoas no consultório, na política eu posso fazer para 150 mil moradores. Quando eu faço bem a saúde, quando eu faço bem a educação, quando eu faço bem o meio ambiente, quando eu cuido do meio ambiente, eu estou fazendo bem geral. Então a política vai me dar essa chance. Essa é a minha vontade de entrar na política. Não é para ter emblema, não é para ficar aparecendo, não é para ficar metido, não é nada disso. Até porque as pessoas que me conhecem aqui em Nilópolis, porque eu jamais vou ficar metido. Não, e é verdade. Seu pai andava ia nas missas, andava na feira. Quando tinha procissão, ele ia abraçando todo mundo. Seu pai fez um negócio na procissão uma vez. Conta pra mim, Dieguinho. Ele vinha ao contrário, entrando nas casas das pessoas e falando o nome. E aí, Diego, tudo bem? E seu avô Amauri, como tá? E sua mãe Denise? Ele sabia o nome de todo mundo. É impressionante, né? Ele tinha uma capacidade. Depois, no finalzinho da vida agora, nem tanto. Mas antigamente, o velho, eu como médico posso dizer isso, a pessoa mais velha, ela lembra muito do passado, né? No final ele vai perdendo um pouco da capacidade de lembrar. Então ele sabia em cada esquina quem eram as famílias, quem eram os donos dos bares, o nome deles, o nome dos parentes, o nome dos filhos. Então ele contava histórias assim, detalhes da vida da pessoa. Hoje eu tenho andado nas ruas, eles têm me cobrado isso. Eu tenho uma capacidade boa de memória do consultório, mas da política ele é imbatível, né? Por isso que ele é uma lenda, né? Uma lenda. Por isso que ele é uma lenda em Nilópolis, né? Em todo o Rio que você... Rio. No Brasil, né? Foi a Brasília outro dia, cada depoimentos maravilhosos, né? Eu e o Bruno rodando pelo Rio de Janeiro inteiro e todo mundo falando, você é de Nilópolis e Simão, como tá? Tá bem? Todo mundo as pessoas perguntavam, né? E aí, o Simão, quando estava doente, e aí, vocês são de Nilópolis, né? É duas coisas que perguntavam sempre, Beija-Flor e Simão. E o Simão. Incrível. Ele tem esse grande... Você podia estar lá no final, lá em Italva... Mas a Beija-Flor era a paixão do Simão também, né? Paixão da gente, da família, né? Teresópolis, pessoal perguntando pelo Simão. Ele era um dos mais votados na região serrana, né? Teresópolis, né? Pessoal, você estava falando da sua mãe, cara, você falou que ela também atendia, né? Atendia em casa as pessoas, resolvia as pessoas. Durante a semana, meu pai em Brasília, a campanha da minha casa não parava. Minha mãe atendia todo mundo. Todo mundo. Todo mundo que precisava, ela estava ali. Conseguia uma coisa, uma internação, ligava para meus tios médicos e resolvia problemas dos outros, e ajudava no mantimento às vezes, ajudava em tudo que podia as pessoas. Era uma coisa impressionante. Eu cresci vendo isso, né? Eu pequeno ainda, via minha mãe sair na porta, resolver botar as pessoas dentro da minha casa, às vezes chorando um abraço, às vezes a pessoa quer só um alento, né? uma palavra de conforto, né? E Nilópolis tem isso de bacana, né? Os vizinhos se complementam, né? Engraçado, né? Na zona sul do Rio não é tanto assim. Mas Nilópolis não, um vizinho passa mal, um empresta o carro, o outro dá a gasolina. Sim. Impressionante, né? É uma cidade... Estou lembrando de um fato muito interessante do Simão, que na época poderia dar brindezinhos. Na época podia. Campanha, né? Na campanha. E ele fez uma bolsinha de moeda, Simão Cecim. A minha avó ficou com essa bolsa mais de 10 anos com a bolsa e falava que era dela, porque foi o Simão que deu, que ela gostava do Simão. E minha avó tinha uma foto do Simão. Pegava a placa, deixava na sala dela com a foto do Simão. O Léo contou essa história aqui no podcast e vale até a pena pontuar. Ele falou que na época ele estava rodando uns serviços gráficos e ele falou, Marcelo me chamou para fazer a campanha do Simão. Verdade. E ele fez, acho que uma dobradinha com Wagner Montes, na época. Wagner. E passou uma senhora em frente ao barracão e falou assim, poxa, o senhor me dá uma placa? Aí ela, me passa o seu endereço que eu vou lá e coloco para a senhora. Não. Eu quero a placa para colocar o Simão na minha sala. Porque ele conseguiu uma internação para minha mãe e a minha mãe hoje é viva graças a ele. Eu tenho ouvido muito isso nas ruas. Nossa, é muito emocionante. Isso é incrível. E isso ninguém tira, né? É um legado. Esse legado, né, que eu estou me propondo a encarar, né? É um legado que ninguém vai tirar. Não vai ser político nenhum, de oposição, ou de situação, ou adversário. Nunca vão tirar isso das pessoas, do coração das pessoas, entendeu? Eu até tenho vergonha quando eu chego nos lugares, nos bairros, que eu chego, eu nem me apresento como Dr. Marcelo Cecim. A primeira frase que eu falo é filho do Simão.
Aí eles param, olham, uns se emocionam, outros choram, outros perguntam se ele já morreu, se ele está vivo. E eu fiz esse pacto com meu pai antes de falecer, sabe? Ele pediu muito para a gente continuar essa história. Ele estava muito preocupado com essa cidade, que podia estar indo para um caminho que não era o que ele queria, não era o que ele desejaria, entendeu? E meu filho continua essa história. Eu retardei tua entrada na política, retardei muito. Você era um médico conceituado, não precisava entrar na política. Política é um ar sujo. Não troca, como eu troquei a sala de aula pela política, ele falava que a sala de aula tinha um ar limpo e a política é um ar mais pesado. Eu troquei para poder fazer mais e mais por mais jovens. Você está trocando o teu consultório e o centro cirúrgico, que é um ar puro, pelo ar pesado da política. Ele me falou isso muitas vezes antes de falecer. Então, quando eu enterrei ele num dia, numa segunda-feira, na terça-feira, que eu acordei, em vez de ficar chorando, eu preferi encarar a história desse legado, e por isso que eu estou aí, pré-candidato a deputado estadual, e é por isso que eu vou até o fim nessa história, porque eu tenho certeza que eu estou do lado das pessoas que precisam. Beleza, estamos de volta aqui no podcast Realizar, junto com o Marcelo Cecim. Obrigado mais uma vez por vir. E agora você acabou de assistir o nosso patrocinador, nosso amigo, nosso apoio do Leopoldo Gerão, da Rádio Beija-Flor. Rádio Beija-Flor, que é o nosso amigo, que vai ser retransmitido lá também essa entrevista. Vai ser retransmitido. Então, Marcelo, a gente sabe que essa parte da saúde é sempre muito complicada da gente falar na nossa cidade. Mas a gente teve bons anos com o nosso hospital Juscelino Kubitschek, e eu, inclusive, acho que era um grande sonho do seu pai ver esse hospital de novo em funcionamento, tanto que ele brigou lá em Brasília, então ele era deputado. Conta pra gente o que te levou a ser médico? Primeiro, filho de professor de matemática, de irmão mais velho engenheiro, eu adoro matemática, eu sou um médico que adora matemática. E tirava nota boa no colégio de matemática. Mas eu tinha, assim, uma paixão pela história do meu tio Jorge Davi, que era um médico, né? O primeiro médico da cidade, um médico que atendia todas as pessoas. Na época não tinha nem especialidade. Jorge Davi atendia ginecologia, obstetrícia, otorrino, oftalmo, naquela época. Jorge Davi era um dos primeiros médicos formados. CRM dele, que é do Conselho Regional de Medicina, era 3 dígitos, 2 dígitos, era uma coisa absurda. O Jorge Davi era uma pessoa que eu tinha maior admiração. E aí tinha uma história também muito forte da nossa família, do meu avô, principalmente Cecim Davi, de, junto com os comerciantes da cidade, terem feito o hospital. Na verdade, não era o Juscelino Kubitschek, era o Pronto-Socorro de Nilópolis. Esse hospital, Juscelino Kubitschek, ele se chamava Pronto-Socorro de Nilópolis. Essa cidade, muito antes de ser, assim, logo no começo que foi emancipada, ela já tinha no meu avô e nos comerciantes da cidade, eu lembro muito do Nicolau Cobelas também, e outros comerciantes, tio Zezinho, várias famílias libanesas e vários comerciantes também, e doaram o terreno, e esse terreno, na verdade, esse hospital, esse pronto-socorro, foi feito, é uma obra de caridade, é uma obra dos comerciantes. Daí se formou o pronto-socorro de Nilópolis, entendeu? Então esse hospital para mim é emblemático. E na gestão do Sérgio, que eu fui secretário de saúde, esse hospital funcionava normalmente. Tinha maternidade, tinha clínica médica, tinha CTI, funcionava. Não era um hospital de ponta, mas resolvia muitos problemas dos moradores de Nilópolis e da vizinhança também. Vinha gente de Vinha fora. muita mais gente de Mesquita, fora do que... de São João, exatamente. Nova Iguaçu não, Nova Iguaçu tinha uma estrutura de saúde melhor. Mas Mesquita e São João, o hospital resolveu muita coisa. Eu tenho, assim... E eu fui estagiário nesse hospital. Quando eu formei em medicina, antes de formar, no 2º ano de faculdade, eu vim dar plantão aqui no hospital como estagiário. Lá nesse hospital eu aprendi com as enfermeiras antigas, que tinham umas enfermeiras emblemáticas aí. A Regina, uma enfermeira que eu lembro muito, ela me ensinou a aplicar a injeção, me ensinou a pegar uma veia. E depois de estagiário, eu virei médico, plantonista. Depois, como médico plantonista, eu virei secretário de saúde. Então, eu tenho uma identidade com esse hospital absurda. E depois de secretário de saúde, eu cuidei desse hospital, ele funcionava. Depois veio as outras gestões e acabaram com o hospital.
Na minha gestão como secretário de saúde, a gente conseguiu fazer a UPA do Cabuís. Essa UPA tinha uma função na cidade, era desafogar o hospital. Por que Cabuís? Porque era uma UPA que tinha que atingir 300 mil pessoas. Então ela atingiria uma parte de Nilópolis e um pedaço de São João, ali de Tomazinho e tal. Exatamente. Então, deixamos tudo pronto. Só faltava para a gente fazer uma policlínica. Eu lembro que a gente criou um centro de especialidade odontológica que funcionava, o CEL. Tinha o programa Remédio em Casa, que as pessoas cadastradas com hipertensão e diabetes tinham um remedinho certinho lá, chegava numa caixinha. Isso funcionava. Tinha o programa Paísmica do pré-natal, das grávidas e tal. Isso tudo acabou. Tinha uma farmácia popular. Farmácia popular. Que antigamente pegava ali na rodoviária. Exatamente. O posto de saúde central, ele era um posto bem localizado, né? Justamente para poder fazer a vacinação das pessoas todas. Funcionava perfeitamente aquele posto. Também muita vacina. Vacina de tuberculose, sarampo, vacina tríplice, tudo funcionava direitinho. Antirrábica. Depois destruíram. O posto central foi vendido, né? Destruíram o posto central, destruíram a prefeitura, foram destruindo muitas das coisas. E aí meu pai veio, querendo resgatar isso, conseguiu uma verba no governo federal, com Michel Temer, presidente, e o ministro da Saúde na época era Ricardo Barros, e o Farid, meu tio, pai do Ricardo, era prefeito. Meu pai conseguiu 16 milhões de verbas nesse hospital. O secretário de Estado era o deputado, hoje deputado federal, doutor Luizinho. Eles tiraram até uma foto na frente. Essa foto existe. Até coloquei no TBT outro dia. Essa foto foi emblemática. Meu pai achou que antes de morrer havia aquele hospital pronto. Qualquer hospital não fica pronto. Esse hospital, infelizmente, não fica pronto. Um dos motivos meus, uma das metas minhas é fazer esse hospital funcionar. Eu vou fiscalizar isso. Vou fiscalizar essa verba do meu pai e eu tenho certeza que esse hospital vai acabar acontecendo. É o Hospital Municipal Juscelino Kubitschek. Não tenho dúvida disso. Vamos falar agora um pouquinho de família. Você me falou que foi criado aqui, jogou bola no Ideal. Eu joguei bola no Ideal. Agora tu vê, né? Tem um Instagram de hoje, no meu Instagram de hoje, tá lá, eu estava caminhando 5 horas aí, conversando com as pessoas, ouvindo a população no final de semana. E aí, rapaz, deparei na pracinha ali, no campinho ali do Paiol, deparei com as crianças brincando de jogar bola. Ali de Solidão? Foi, tio, vou jogar bola com você e tal. Aí comecei a fazer embaixadinha, todo mundo começou a rir, me encarnar, dizendo, você não joga bola nada. Aí, poxa, eu fiz a embaixadinha bonita, parei a bola no meu pé, quer dizer, botei no Instagram para todo mundo ver que eu jogava bola. Eu fui atleta do Clube Napolitano. Joguei futebol de salão, disputamos o Campeonato Carioca na época. E antigamente tinha muita coisa em Lopes, tinha São Bruto, tinha o Carinhoso. E, meu time era o Barcelona. Tinha os bailes de carnaval na praça. Era eu, Sinésio, Irapuã, que é um craque, Marquinho Cazuca e Tinoco, João Carlos Tinoco, o Tinoquinho. Eu ainda peguei muito baile de carnaval. Meu pai vestido de mulher no baile de carnaval. Teu pai era da mesma banda que eu, a banda da praça. Saía a banda da praça, aí parava na porta do Carinhoso. Isso eu lembro. Meu primo presidente era meu primo Zabura. Tinha muita coisa em Nilópolis. Assim, muito legal. Eu tive o prazer também nesse final de semana, agora já que a gente está falando de cultura, de lazer, o Serginho, meu irmão, foi o prefeito da cultura, né? Sim. Ele que estimulou os músicos da cidade, os blocos, tudo. Eles têm o capoeira, o pessoal da capoeira com o Mestre Serpente. O Serginho foi um craque nisso, nessa prefeitura da cultura. Tinha até o programa Arte do seu bairro, Cultura e Arte do seu bairro e tal. E aí eu fui agora, eu fui com a minha esposa, Silvana, e o André estava junto comigo também, caminhando nas ruas, e foi com a esposa dele, Adelane. A gente foi reencontrar no Garage Rock Beer. Fica ali no azul e branco em Olinda ali. Sim, muito Você não dá nada, era uma oficina mecânica. Você entra lá, parece uma oficina mecânica. Chega lá, uma bandinha de rock, a galera da antiga. Serginho curte bastante. Da minha faixa etária, exatamente. Tava todo mundo lá, o Pepe, o Julinho, o Elias, que é músico, o Gerson, o engenheiro da prefeitura, tava todo mundo lá. Você tem reencontrado muitos amigos, né? Muitos amigos, na nossa época, muita gente. Eu me senti tão bem lá. Não, e o legal é que você tem vários amigos, e puxando o gancho do Léo Rodrigues, né? Que é grande teu amigo, e vários amigos fora da cidade, né? Fora da cidade, porque, na verdade, a nossa atuação não é só em Nilópolis, né? Papai, o deputado Simão, era um deputado da Baixada, né?
era emblemático na Baixada Fluminense, né? Ele lutava muito pelas... Até porque eu entendo que o município, ele tem que... os serviços municipais, eles têm que ser um consórcio mesmo. Não existe Nilópolis sem Mesquita, sem Nova Iguaçu, tem que ter um consórcio. Na minha ideia, na saúde, Nilópolis tem que ser centro de referência de uma coisa, Mesquita de outra, Nova Iguaçu de outra, e aí vai ocupando a saúde como um todo. Mas falando de Mesquita, eu não posso esquecer de um grande amigo que fez parte de toda essa história vitoriosa do meu pai, que é o Léo Rodrigues. Vocês tocaram no assunto no primeiro bloco, sim, que ele contou as histórias aí das placas que ele fazia. Ele é um empresário muito bem sucedido, muito bem sucedido. Onde ele bota a mão, vira ouro. Ele é um craque na administração e eu não tenho dúvida que ele vai ser um expoente. Ele já é político, ele já é o segundo suplente do senador Flávio Bolsonaro e agora é um pré-candidato a deputado federal. Boa sorte para ele. A gente tem várias parcerias aí nessa caminhada, em Mesquita principalmente, em Nilópolis alguma coisa. E assim, toda boa sorte para o Léo. Léo fez parte da história. Léo é meu irmão. Meu pai falava que ele ia deixar umas heranças para a gente. Deixou o Léo, deixou o Felipe do Posto, foi vereador em Mesquita também. Mesquita são esses dois irmãos que eu tenho. É bom, cada lugar tem amigos. Eu sinto muita falta em Nilópolis hoje no teatro. Acho que Nilópolis peca muito por não ter um teatro. Você lembra da história do teatro da Mena Barreto? Que o Serginho tentou desapropriar o terreno, tentou Sim. fazer... Isso não foi à frente. Não foi. Nilópolis falta, a cultura de Nilópolis falta. Para o Serginho faltou o segundo mandato, né? Ele fez a infraestrutura no primeiro mandato. Acabou com as enchentes, obra para tudo que era lado, parque de eventos... Casa da terceira idade. Viaduto, casa da terceira idade. O Serginho fez tudo. Até porque o Serginho não foi só os 4 anos, ele foi 8 anos secretário de obra do Farid. E teve também o ginásio poliesportivo. Do meu tio Farid. Então o Serginho é que tocava essas obras. O Serginho conhece de emenda, de obra como ninguém. Eu não tenho dúvida que é o engenheiro mais qualificado, junto com os amigos dele, que é o Jaime Galvão, com o Gerson, essa Patrícia, Abdala, essa turma conhece essa cidade, conhece essas obras dessa cidade como ninguém. É muito ruim na política quando tem uma ruptura de continuidade, né? Quando troca prefeito, quando troca equipes. Isso é muito ruim, né? Eu tô percebendo isso e cada dia que passa eu tenho mais certeza de continuar o legado do Simão Cecim. É uma história correta, né? Uma história de ficha limpa, né? Então é essa que é a história, é a verdadeira história da família. Eu não tenho dúvida que eu estou do lado certo da história. Isso eu não tenho dúvida. De volta aqui com o podcast Realizar e hoje Marcelo Cecim. Marcelo, eu tenho uma curiosidade sobre seu pai. Vamos lá. Qual eram as paixões do Simão Cecim? Rapaz, eram 3. 3, cravadas 3. Papai era flamenguista roxo, né? Uma vez ele infartou por causa do Flamengo. São Paulo empatou de 2-2, eu estava no hospital com ele, ele fez uma arritmia e teve que, por centro cirúrgico, colocar um stent. Então, o Flamengo era a loucura dele. O Flamengo, ele assistia o jogo sozinho, trancado em casa, ele falava que dava azar, assistia com os outros. E eu fui muitas vezes no Maracanã com ele assistir o Flamengo. Ele era louco pelo Flamengo. A outra paixão absurda dele, quase beirando a política, era a Beija-Flor de Nilópolis, né? Beija-Flor tem toda uma história de família, né? Eu lembro da Beija-Flor, do meu pai e a gente, no final de semana, pintar os carros alegóricos, ajudar a empurrar os carros da avenida. Era uma coisa bem familiar. E o tio Nelson, que era o presidente da escola, né? E ele fazia isso como ninguém, ele trazia a família inteira para a comunidade, né? Então, o Beija-Flor é uma paixão da vida do meu pai e da nossa família também, né? Assim, a gente tem muitos amigos. Eu vi Neguinho começando a cantar, era bombeiro, e aí começava a cantar. O nome do Neguinho era Neguinho da Vala. Depois virou Neguinho da Beija-Flor. Eu tenho uma história do seu Nelson, que uma amiga minha descia para ver os carros. Isso na época que ainda o desfile era na Presidente Vargas. Quem me contou essa história acho que foi até sua mãe. E disse que ela estava vendo, na época colocou era um carro alegórico de xadrez, né? E ela vendo uma pessoa lá esfregando, tipo dando uma encerada no carro. Ela olhando, achando aquilo muito bonito, desceu e falou com ela: oi, tudo bem? Recepcionou ela, tudo bem e tal, esse aqui explicou o carro para dona Denise, mãe do Diego, e se apresentou. Eu sou o Nelson Abraão Davi e, enfim, eu tô aqui. Aí ela falou: caramba,
Acho, se eu não me engano, na época ele era presidente. Ele foi um presidente eterno. Ele era até falecer. Todos os anos. Ele era presidente eterno, O presidente de honra era o tio Anísio. Sempre foi o tio Anísio. Mas o presidente executivo, administrativo, era o tio Nelson. Aí o tio Nelson, meus primos, né, Alexandra, Nelson Cenas Davi e a Márcia, na verdade, são filhos da tia Marlene. Tia Marlene, a esposa do tio Nelson, era filha de quem era do dono do Bloco Beija-Flor. A história verdadeira é essa. O tio Nelson casou com a tia Marlene, que vinha de uma descendência de escola de bloco carnavalesco, e aí virou a Beija-Flor. Aí tio Nelson e o tio Anísio investiram, tomaram conta e fizeram a Beija-Flor que é hoje, entendeu? Então, tem que tirar o chapéu para os dois, tanto para o tio Anísio quanto para o tio Nelson. Então, você falou que o Flamengo era uma das paixões. Mas então, uma parte da família é tricolor, seu Anísio tricolor. Todo mundo é tricolor. Na família, só quem é flamenguista. Meu pai, o Simão Cecim, e eu que herdei essa paixão, Marcelo Cecim, tio Nelson Abrão Davi e o Nelsinho. Só nós 4. A gente ia postar só nós 4, era um carro só. O resto todo mundo tricolor. O Farid já era tricolor. Farid doente, Serginho, meu irmão, doente, o Anísio doente. Jogador de futebol. Todo mundo é doente. Farid foi dirigente da Beija-Flor, do Fluminense, presidente da Beija-Flor e dirigente do Fluminense, né? Caramba, então era uma paixão muito grande, Ricardo, meu primo, Ricardo Abraão, que também é pré-candidato a deputado federal, Fluminense também. Doente. Ricardo, queremos você aqui também. Chama o Ricardo aqui. Vou chamar ele aqui para contar umas histórias. Traz meu primo aqui, ele merece. Uma boa figura, ele tem todos os requisitos para continuar a história do pai dele aí, não tenho dúvida disso. Pô, legal, bom saber disso. Vamos chamar ele também. Marcelo, objetivo daqui para frente. Rapaz, são muitos, rapaz. Rapaz, eu não posso falar disso, né, ainda, né? Mas eu vou dizer, eu quero ser o deputado da saúde da Baixada. Isso é o meu sonho. Eu tenho uma experiência muito grande na área de saúde. Eu, além de ter sido médico, otorrinolaringologista, especialista, ter trabalhado mesmo, tanto no serviço público quanto no privado, eu trabalhei muito tempo no Souza Aguiar e na clínica privada, que era a antiga clínica professor José Cós. E eu operei muita gente, tanto pública quanto privada. Conheci do SUS e conheci da clínica privada. Você tira alguns aprendizados do SUS, você tira alguns aprendizados da clínica privada. Depois eu fui executivo da Mil por muito tempo, e a Mil tinha um trabalho de escola de administração muito forte. Tanto na Mil, quanto depois eu fui diretor da Unimed, aí já fui eleito na Unimed. Então eu tenho essas duas passagens na clínica privada. Eu acabei fazendo um mestrado, voltei no UFRJ em 2005 e fiz um mestrado de matemática financeira e gerenciamento de projetos executivos. Então eu tenho mestrado de matemática, de custo, né? Eu estava me preparando para entrar na área de saúde pública. Logo depois eu fui secretário de saúde. Eu tenho experiência tanto como médico de ponta, também como experiência como administrador na área de saúde. Então a minha cabeça fervilha hoje, com 56 anos, já quase que meio aposentado, a minha cabeça fervilha com projetos na área de saúde. Daí a minha parceria muito grande agora, porque é do meu partido do Progressista, com o deputado federal Dr. Luizinho. Ele foi secretário de saúde de Nova Iguaçu, foi secretário estadual de saúde, depois elegeu deputado federal. Eu já sou deputado aí federal da saúde, eu não tenho dúvida, disparado aí, um dos melhores deputados federais na área de saúde no Brasil, isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida, o Luizinho está dando um show no mandato dele. Foi ele que presidiu a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, que na época já foi presidida pelo meu pai também. E o Luizinho conseguiu muito essa história da vacinação, naquele período ruim. Ele foi um dos incentivadores muito grandes da vacinação na pandemia. O Luizinho tem brigado muito, a estrutura de saúde de Nova Iguaçu tem ficado muito boa, tem resolvido vários casos. Então eu queria trazer essa experiência do Luizinho em Nova Iguaçu, essa parceria forte, no Nova Iguaçu e no Estado, para Nilópolis, entendeu? Para Nilópolis, Mesquita, São João. Trazendo para Nilópolis vai beneficiar. Porque são lugares, tanto Nilópolis. Eu tenho estudado muito a saúde da Baixada Fluminense. Eu conheço como poucos isso aí. Na Baixada Fluminense, saúde, eu conheço como poucos. Por que eu digo isso? Porque além de eu ter sido secretário de saúde, eu tenho andado muito nas ruas e ouvido o povo. Eu tenho uma capacidade de ouvir muito grande. Qual é o seu problema? O que está acontecendo? Então, eu
Eu tenho visto muitos problemas na área da saúde, tanto em Nilópolis, quanto em Mesquita, quanto em São João. Menos em Nova Iguaçu. Está menos um pouco. Mas a saúde pública desses 3 municípios está muito ruim. Tá, você vê que muito ruim. tudo vai As pessoas não conseguem marcar um exame, não conseguem... Nilópolis não tem internação, né? Não tem internação, não tem maternidade. Né? Então está muito ruim, muito ruim. A gente precisa melhorar isso. Porque acaba acumulando, né? Os serviços na área de saúde. E tem tanta coisa bonita hoje em dia. Poxa, eu tive em Campos, tive em Mendes, Tatiaia. Rapaz, eles estão todos informatizados pelo telefone. Você hoje marca consulta em Campos, pelo app, pelo WhatsApp. Não precisa pedir nada a ninguém. É outra coisa. A gente vê que Nilópolis está muito desenvolvido. Você vê que Maricá também já está também. Maricá. A gente vê que Nilópolis não precisa de asfalto, que já praticamente 98% da cidade é asfaltada, saneada também, graças também ao deputado as na emendas, Simão, exatamente, do sempre brigou por isso. E das prefeituras da família, né? Com certeza. Foram Miguel Abraão, Jorge Davi, depois Farid, depois Sérgio Cecim. A gente vê agora também a educação tá legal, tem sido bem falada nas redes sociais, eu tenho acompanhado agora dos últimos tempos, e realmente a deficiência de Nilópolis está sendo essa área que você estava falando, sim, que é a saúde, né? E segurança pública, que as pessoas batem muito. As pessoas falam muito. Eu estava outro dia andando na Vicente Celestino e tiveram 3 assaltos em 3 igrejas. É um absurdo que está, absurdo. Então, tem que ser o fiscalizador, né? O deputado é o fiscalizador das ações, né, do Estado, né? Então, eu quero ser o fiscalizador. A cidade perdeu, com o falecimento do meu tio Farid e do meu pai, do Simão Cecim, a cidade perdeu, eu tenho falado muito nos meus discursos, isso perdeu representatividade. Essa cidade não tem ninguém que fale de igual para igual com o governador do Estado. Meu pai tinha um trânsito muito grande em Brasília. Agora mesmo eu tive com meu irmão em Brasília. Graças a Deus, o prestígio do meu pai, a gente ainda tem essa herança. Eu consegui chegar no Palácio do Planalto, sem marcar uma agenda, e ter uma audiência com o Ciro Nogueira. De lá a gente falou sobre as emendas, falou sobre a Escola Técnica Federal, que a bancada do Partido Progressista vai colocar o nome do meu pai. A Escola de Química vai ser Instituto Federal Simão Cecim. Essa lei já está sendo sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. E foi a indicação foi do deputado federal Dr. Luizinho. E essa indicação foi unanimidade de bancada e de todos os outros partidos. Então, a gente fica muito orgulhoso com isso, porque, na verdade, a escola técnica era o sonho do meu pai. Meu pai enxergava que o garoto que saía do ginásio, né, fazendo a escola de química, ele sai para um patamar de emprego de quase 6, 7 mil reais por mês. Isso é muito maior do que a renda familiar do pai e da mãe. Então, ele sai para ser empregado, é uma qualificação da mão de obra, entendeu? Uma grande sacada dele na Baixada Fluminense. Eu não tenho dúvida que a gente tem que expandir isso para os outros municípios. E o Simão era muito querido em tudo que é lugar. Paracambi, Japeri. Japeri. Eu tive em Japeri essa semana. Incrível, como que todo mundo... Incrível. A quantidade de votos que ele teve em Japeri. Ele levou muitas emendas lá, né? Eu tive em Mendes. Então, colocando o nome da estação de tratamento de esgoto de Mendes, eu não sabia que Mendes tinha um problema crônico de água. A água não era tratada. E era uma reivindicação antiga de todos os prefeitos. Meu pai conseguiu a verba para fazer uma estação de tratamento de esgoto. O vereador Enéas, junto com o prefeito atual, o Jorge Henrique, amigo do meu irmão, do Sérgio Cecim, e eles vão colocar o nome da estação de tratamento de esgoto de Mendes, a estação de tratamento de Simão Cecim. Caramba. Tive em Magé também. Meu pai foi muito importante em Magé, com a família Cosolino. A família é muito amiga nossa. O Renatinho, que é o prefeito atual, Renato Cosolino. No dia seguinte do falecimento do meu pai, ele ia inaugurar uma praça. E me ligou. Marcelo, a gente não se conhece, você era muito amigo da minha tia Núbia, do meu avô, Renato Cosolino. Eu sou Renatinho Cosolino, eu sou prefeito de Magé. Eu ainda estava ali nas 48 horas que você pede seu pai. Falei, olha, vem aqui que eu vou inaugurar uma praça domingo e estou colocando o nome do seu pai. Praça da Terceira Idade, Simão Cecim. Colocou. Caramba. Colocou. É uma multiplicação de homenagens que a gente fica muito feliz que a gente continuar esse legado do Simão Cecim. Uma história bonita, né? Uma história de... É um legado muito grande. De sucesso, né? Foi 10 mandatos. 10 mandatos de deputado federal e um mandato de prefeito.
Ele é o recordista nacional do Brasil em mandatos consecutivos. Ele empata com o Henrique Alves, do Rio Grande do Norte, com o Biro Teixeira. Só que o do Biro não era mandato consecutivo. Estamos de volta aqui com o podcast Realizar, com Marcelo Cecim. E, Marcelo, agora é uma brincadeira nossa aqui do podcast, é um bate-bola. Vamos lá. Vamos, é bem legal. Uma música. Música? Rapaz, o que eu vou falar aqui? Música Chico Buarque. Chico Buarque. Time de futebol? Flamengo, pô, lógico. Cara, uma inspiração pra você? Simão Cecim, pô. Simão Cecim, uma inspiração assim absurda. Um sonho que você tem? De poder representar a minha cidade na Alerj. Hoje é esse sonho básico, né? E eu tenho vários sonhos, não é só um sonho não. Um sonho que me emociona muito é voltar a fazer com que o Nilopolitano nasça em Nilópolis, né? Que a gente tem uma maternidade funcionando, um hospital funcionando. Isso é um sonho que me deixa até emocionado, porque a gente não pode. Essa foi uma história muito longa, né? Muito antiga de lutas, né? Religião. Religião no batismo mesmo, eu sou ortodoxo, da igreja libanesa, da igreja árabe. Eu fui batizado na Gomes Freire, né? Mas frequento a igreja católica, Nossa Senhora da Conceição, aqui em Nilópolis. Então, Bruno, estamos aqui encerrando o podcast. Marcelo, obrigado por vir. Marcelo, fala por favor agora as suas redes sociais, como a gente se acha você nas redes sociais? Primeiro eu quem agradeço, né? É uma honra para mim participar com você, Bruno, e com você, Diego, desse podcast, e que é um canal absurdo, né, de comunicação com a sociedade, tanto nilopolitana quanto da Baixada Fluminense, até do estado do Rio de Janeiro. Então, gente, eu quero pedir a vocês o seguinte: me sigam nas redes sociais, né, e compartilhem, e escrevam, né, façam suas referências, porque a rede social não é só o que eu penso, mas é o que as pessoas pensam da gente também. Então é muito importante para mim isso. Então vamos junto para essa corrente do bem, por Nilópolis, sim. E a sua rede social é? Marcelo? @ Marcelo Cecim no Instagram e no Facebook @ Marcelo Cecim 2022. Então é isso, gente. Obrigado e encerramos. Valeu, Marcelo. Beijo, obrigado. Show.